Sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato, a mais um dos nossos vídeos, em que nós iremos meditar sobre as verdades das Sagradas Escrituras. Hoje nós iremos falar um pouco sobre por que Deus puniu o casal Ananias e Safira em Atos capítulo 5 com a morte imediata por causa de sua transgressão contra a igreja e contra o Senhor. Porque no Novo Testamento Deus matou e fulminou algumas pessoas. No Antigo Testamento, Deus poupou algumas pessoas. Se na teologia, normalmente nós falamos que no Antigo Testamento, Deus agia de forma punitiva, e no Novo Testamento, Deus agia de forma corretiva. Quando nós vamos para Malaquias 3, no versículo 6, o Senhor Deus, falando da sua misericórdia, ele diz: porque eu, o Senhor vosso Deus, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Então o nosso Deus sempre é o mesmo. Ele trabalha na sua verdade, na sua justiça, com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua ira. A linguagem do cálice da ira de Deus é uma linguagem que vai acrescentando a transgressão até o cálice se encher e aí Deus derramar a sua ira sobre essa pessoa, essa nação, como ele disse a Jeremias no capítulo 1. Porém, parece que algumas pessoas ou nações enchem o cálice de uma vez por todas. E isso está baseado em um coração que não quer se arrepender. Tanto é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é caracterizada por um coração que não se volta para Deus, mesmo sendo convencida por Deus de que ela está errado. É uma rebelião constante e eterna. Então vamos analisar, à luz do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ocasiões onde Deus sempre puniu de forma imediata e também transpassou o pecado, levando a punição para um outro momento. Então fica conosco até o finalzinho, até nós chegarmos a Ananias e Safira. E se você ainda não é inscrito no canal Bíblia de Fato, eu te convido a se inscrever agora e clicar aí em Seja Inscrito. Se desejar também ser membro do canal Bíblia de Fato, nós iremos agradecer. Deus abençoe grandemente a sua vida. Então vamos para a Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento temos várias ações de Deus sobre as pessoas que cometeram algum tipo de transgressão. Vamos começar por Gênesis capítulo 20, nos versículos 3 e 6, quando Deus amedronta Abimeleque, que tomou Sara para ser sua mulher, mesmo não tendo ainda se deitado com ela, e Deus diz que vai matá-lo. Ele diz que é inocente porque não se deitou com ela, e Deus diz: porque eu te impedi de pecar contra mim. Olha só o trabalhar de Deus nesse momento. Em Êxodo capítulo 4, do 24 em diante, nós temos Deus aparecendo para matar Moisés, porque depois de receber o chamado para ir para o Egito, Moisés vai, só que em desobediência. O seu filho, ele não era circuncidado. Eles fazem o sacrifício da circuncisão e o anjo do Senhor que veio para matar Moisés, ele vai embora por causa do arrependimento ou a decisão de ser obedientes ao Senhor. Em Números 11, do 1 ao 3, a nação de Israel se rebela e a nação de Israel murmura por estar no deserto. E o fogo de Deus começa a matar muitos dos israelitas. E os servos de Deus oram e pedem misericórdia ao Senhor e aquela praga cessa de matar muitos dos judeus e muitos dos israelitas. A própria Miriam, em Números capítulo 12, juntamente com Arão, seu irmão, se levantam contra Moisés e contra a autoridade de Moisés. E Deus pune Miriam imediatamente com a lepra. Moisés intercede e ora, e Deus diz: não é assim que o pai faz com uma filha quando cospe na sua face? Em outras palavras, Deus estava dizendo que estava com nojo de Miriam pela sua atitude diante de Moisés. Em Números 16, diante da sedição de Corá, Datã e Abirão, e aquela multidão que veio para tentar acabar com Moisés, Deus abre a terra literalmente, engole eles, suas esposas, seus filhos e tudo aquilo que eles possuem, para que Deus venha conservar, preste bem atenção, a unidade da nação de Israel, para que eles caminhem como um só homem, figura também da igreja. Moisés, em Números capítulo 20, do 10 ao 12, recebe a sentença de que nem ele e nem os israelitas irão entrar na terra prometida, porque ao invés de falar com a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes, porque falando com ela, iria sair água para matar a sede dos israelitas, mas Moisés
desobedeceu. Deus não matou ele ali no momento, mas Deus profetizou a sentença sobre a casa de Moisés. Nós poderíamos falar muitos exemplos no Antigo Testamento. Temos Saul, o rebelde Saul, que ouviu da boca de Samuel que o Senhor hoje confirmaria o teu reinado. Ele, não, a gente faz um sacrifício aqui. Não, o Senhor se agrada mais em obediência do que apenas em lhe oferecer sacrifício. Um outro exemplo clássico da punição de Deus é o sumo sacerdote Eli, que criou Samuel no tabernáculo. Eli e os seus filhos, que fizeram coisas abomináveis diante de Deus, receberam a punição, tanto da presença de Deus e ir embora da nação de Israel, como eles morrerem também em consequência da guerra contra os filisteus. Em Zacarias capítulo 3, temos o exemplo do sumo sacerdote Josué, que diante do altar de incenso, lhe aparece o próprio anjo do mal, Satanás, para se lhe opor, porque ele está com as vestes sujas. O anjo do Senhor fala com ele, ele sai e diz, nunca entre na minha casa para julgar o meu povo sujo, é preciso se limpar. Davi pecou contra o Senhor e Deus não matou ele literalmente na hora, semelhante ao próprio Josué e ao próprio Moisés. Mas Deus disse a Davi que a violência estaria na sua casa. E ele sofreu muito e viveu muito e morreu velho, mas os seus filhos em uma desordem só. Salomão foi após a idolatria, conheceu o pecado nas mais profundezas, ele mesmo declara em Eclesiastes, e no fim de sua vida idoso, ele se volta para Deus e escreve aquele livro de tanta sabedoria. Mas por que Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele não veio punindo aqueles que resistiam a ele, que queriam pegar ele numa palavra? Primeiro, o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, diz nos 3 últimos versículos que Deus enviaria na sua frente, na frente do anjo do concerto, que é o Senhor Jesus Cristo, enviaria o meu anjo, que é o outro anjo, que é Elias. Esse anjo é João Batista. E o objetivo de João era preparar os corações para a chegada do Senhor. Se assim não fosse, diz lá em Malaquias, nos últimos versículos, ele iria ferir a terra com maldições. E a segunda coisa está em Lucas capítulo 4, que é o caráter do ministério de Cristo. O Senhor me ungiu para, citando Isaías 61, para libertar, para salvar, para trazer os oprimidos para o Senhor. E no finalzinho ele diz, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E o restante do texto diria assim, e a vingança do nosso Deus. Só que ele não fala isso, porque a obra dele é anunciar a graça salvadora. E a punição ele trará, mas não foi naquela parte. Quando ele voltar, ele trará juízo sobre todos aqueles que blasfemam do seu santo nome. Tanto Deus puniu e poupou vidas no Antigo Testamento, como Deus puniu e poupou vidas no Novo Testamento. Malaquias 3,6 confirma isso. Eu, Senhor, vosso Deus, não mudo, falando da misericórdia para com a nação de Israel em conservá-los a trazer de volta do cativeiro. Em Atos capítulo 12, Deus mata Herodes, dos versículos 21 ao 23, porque ele não glorificou a Deus e deixou que a honra entrasse no seu coração vaidoso. Em Atos 13, 11, Paulo profetiza sobre Bar Jesus, o Elimas, o judeu mágico, e ele fica cego, punição imediata por transgredir a lei do Senhor Deus Todo-Poderoso. Precisamos compreender, à luz das Sagradas Escrituras, que a própria Bíblia Sagrada, em Colossenses 2,17, fala sobre figuras e sombras. Que tudo o que Deus falou e fez e agiu na Antiga Aliança é para nos ensinar de forma pedagógica. Romanos 15,4 diz que tudo que foi escrito para o vosso ensino foi escrito. Em Judas 1,7 é citado lá o que Deus fez através da sua ira com as cidades de Sodoma e Gomorra e circunvizinhas por causa de sua transgressão. E isso, diz o texto, serve de exemplo. Tomando por base tudo isso, a questão de não se arrepender e a questão do exemplo, nós iremos analisar agora o que aconteceu com Ananias e Safira, por que eles fizeram isso, e estamos chegando já à conclusão, se você está me acompanhando bem, do porquê Deus puniu eles de forma imediata com a morte. Então, fica conosco até o final. Não se esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante para os vídeos, para que o YouTube possa sugerir os nossos vídeos. Deus abençoe, então vamos continuar. A base de tudo
É o capítulo 4 de Atos e o versículo 32 que diz: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Semelhante ao que Deus fez punindo aqueles que transgrediram entre Israel, e Israel era conhecido como um só homem, e no Novo Testamento Paulo explica que o que faz um crente não participar da ceia é ele não discernir o corpo. O que significa isso? Não entender o que é ser membro do corpo de Cristo, que está baseado em não praticar dissensão, mas ser unidos em um só corpo. Hoje nós somos um só corpo, um só batismo, um só Cristo, um só Senhor, uma só doutrina, que é a palavra de Deus. E quando há esse corpo estranho, como Acã, por exemplo, quando há o pecado no meio do povo de Deus, que irá ferir a unidade, como o coração de todos aqui era um só, com um só intento, de não ter nada seu, de sustentar como seu, mas quem precisar de ajuda, necessitado que precisar, eles estariam ali para ajudar. Essa foi uma das primeiras coisas que eles fizeram, foram ferir a unidade da igreja, porque todos estavam fazendo uma coisa só, eles sabiam disso, de como fazer, mas eles não fizeram. E todos possuíam aquilo que eles tinham, como qualquer um poderia entrar em contato, poderia ter acesso àquilo que eles possuíam. Então, eles esqueceram dos necessitados, baseado nos versículos 34, 35 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E o próprio significado dos nomes Ananias e Safira é completamente contrário às atitudes deles. Ananias vem de Ana e A, que significa graça e Jeová. Ou seja, Jeová é gracioso, Jeová é misericordioso. Então o nome Ananias está dizendo Jeová, ele é glorioso. E o nome Safira, alguns dizem que vem do grego safeiros, que é simplesmente uma pedra preciosa azul. Também pedra usada no peitoral do sumo sacerdote. E essa pedra tem um simbolismo de nobreza, sabedoria, lealdade e sinceridade. Mas parece que não foi o que aconteceu com esse casal. Então, basicamente, aqueles que tinham herdades, no plural, vendiam suas herdades e traziam o preço para os apóstolos. Então já era o costume deles fazerem isso. E o próprio Pedro deixa bem claro que eles poderiam se manter com a sua herdade, vender e trazer uma parte do preço e dizer que estava trazendo uma parte daquele valor, mas eles queriam a honra do Barnabé, do José Barnabé, que vendeu e trouxe o preço da venda. Mas eles não trouxeram o preço da venda, mas uma parte daquele preço. E a própria esposa, Safira, confirmou e disse a Pedro o preço que era esse. Ou seja, eles estavam mentindo ao líder da igreja, mentindo ao próprio Espírito, ferindo a unidade da igreja, e Deus decidiu, nós percebemos que não houve um coração arrependido. E por que o coração poderia ter se arrependido? Porque houve a revelação da verdade. Aquilo que era oculto pelo ministério de Pedro, o Espírito Santo se fez saber. Então, eles foram chamados de mentirosos. Pedro disse que eles estavam mentindo ao Senhor. Mesmo assim, não houve um coração que se prostrasse. E Deus, sabendo de tudo isso, usou Pedro e os dois foram fulminados naquela hora, um após o outro, num espaço de 3 horas. Pedro traz algumas características desse pecado, como por exemplo, no versículo 3, encheu o teu coração. No versículo 8, mentisses, ou seja, quem encheu o coração? Satanás encheu o teu coração, você mentiu. E no versículo 9 ele diz, vocês tentaram a Deus. E essa tentação é semelhante àquela que os israelitas fizeram lá no deserto. E como desde o início do vídeo eu estou falando de que tudo que Deus faz, faz como figura, como sombra, como exemplo e para o ensino, o que acontece no versículo 11 é que veio temor sobre toda a igreja. E o texto não esconde que após isso aconteceu vários milagres, a igreja crescia mais, os apóstolos eram mais usados por Deus com milagres e maravilhas. Então Deus usa essa punição de forma pedagógica
porque ele revelou aquilo ali, o Espírito Santo não deixou o pecado encoberto, houve uma mentira no meio do povo de Deus, e a mentira gerou a morte. Existem muitas pessoas que querem fazer a igreja tropeçar, dizendo para a igreja que é possível a igreja mentir, que não será punida por Deus. Usando textos como o de Sansão, o rebelde Sansão, que se voltou para Deus depois. Ele mentiu e a misericórdia de Deus não estava com ele enquanto ele mentia, no sentido de apoiar Sansão. O outro texto usado é o de Raabe, que Raabe mentiu que os espias não estavam ali, e ela se tornou até alguém que adentrou na genealogia do próprio Cristo, mas não estava sendo apoiado o que ela estava fazendo ali. Simplesmente é um ambiente de guerra, um ambiente de que Deus não estava se revelando e mandando aquelas pessoas mentirem. Quando nós interpretamos o texto de maneira coerente, nós também não transgredimos diante de Deus na hora do ensino, na hora da pregação. Eis a importância. Eu quero aproveitar e lhe sugerir um vídeo aqui do nosso canal Bíblia de Fato, que é o vídeo que tem por título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Vai lá, pesquisa no nosso canal, colocando na frente, depois da pesquisa, Bíblia de Fato, porque nós temos quase 800 vídeos aqui para nós juntos estudarmos a Palavra de Deus e crescermos juntos. E ainda queremos finalizar este vídeo trazendo uma sugestão de leitura de livro para você. O que devemos pensar sobre Israel, separando os fatos da ficção no conflito do Oriente Médio. Então, para você adquirir este vídeo, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui um link no comentário fixado, então você entra nesse link e adquire este ótimo livro, onde vai trazer muitas elucidações quanto à condição de Israel diante de Deus. E o meu desejo é que o Senhor Deus Todo-Poderoso lhe abençoe grandemente. Então deixa nos comentários o que você achou deste vídeo e continua conosco no canal Bíblia de Fato. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.